O estádio rugia como uma fera faminta. Milhares de vozes gritavam, assobiavam, riam, choravam. Mas, para mim, o som mais alto não era o da multidão, era o batimento acelerado no meu peito. Olhei para o telão. Minuto 89. O placar, 2-1. Um gol e tudo mudaria. Um erro, e perderíamos tudo. Meu marido, com a mandíbula tensa e o rosto iluminado pela luz azul da TV do bar, segurava o copo com tanta força que parecia que ia quebrá-lo. Não piscava. Não falava. E eu já sabia o motivo. Aquilo não era apenas um jogo. Não era apenas futebol. Era o futuro da nossa família apostado em uma única jogada. Quando conheci meu marido, o futebol era sua paixão, seu refúgio. Mas, com o tempo, essa paixão se tornou algo mais sombrio. Primeiro foram pequenas apostas. Depois, valores maiores. Até que, num piscar de olhos, todo o dinheiro que entrava em casa desaparecia como fumaça. Sempre tinha uma desculpa. Sempre dizia que dessa vez era diferente. E, segundo ele, essa era a oportunidade perfeita. Meus filhos dormiam em casa, sem saber que o pai havia colocado em risco o que nos restava. Sem saber que, se aquele time não empatasse nos segundos finais, ficaríamos sem nada. O árbitro levantou a mão. Tempo extra. 2 minutos. Meu marido se inclinou para frente, olhos fixos na tela. Eu queria sair dali, mas sabia que, se falasse qualquer coisa, só receberia aquele silêncio cortante, ou pior, aquele olhar carregado de raiva contida. Última jogada. O atacante correu, driblou um defensor, levantou a perna e chutou forte. O goleiro se lançou no ar. Um segundo que pareceu eterno. A bola girou, roçou os dedos do goleiro, bateu no travessão e saiu. Fim de jogo. O time dele perdeu. Ele ficou imóvel, como se seu cérebro se recusasse a entender o que tinha acabado de acontecer. Esperei uma reação. Nada. Silêncio. Então, sem dizer uma única palavra, ele se levantou, empurrou a cadeira com tanta força que quase a derrubou, pegou as chaves e saiu do bar. Fiquei ali, paralisada, com os ecos da torcida ainda zunindo nos meus ouvidos. Algo dentro de mim se partiu. Não foi surpresa, nem medo. Foi certeza. Naquela noite, ele não voltou para casa. No começo, tentei me convencer de que só precisava de tempo para se acalmar. Esse sempre foi seu padrão: perder, sumir, reaparecer quando não tinha mais escolha. Mas, conforme as horas passaram e o tic-tac do relógio se tornou insuportável, a verdade se afundou na minha mente como uma pedra jogada no rio. Dessa vez, era diferente. Fiquei sentada na sala escura, abraçando os joelhos. Meus filhos dormiam no quarto, alheios a tudo. Eu não sabia o que fazer. Liguei para ele pela 5ª vez. Nada. Mensagens sem resposta. Às 3 da manhã, o telefone tocou. Meu coração deu um salto. Pensei que fosse ele. Mas, ao ver o número desconhecido, um arrepio percorreu minha espinha. Atendi com a voz trêmula. Do outro lado, um homem falou devagar. Sua voz era fria. Calculada. Disse que meu marido tinha uma dívida grande. E que, como ele não estava, agora o problema era meu. Meu corpo ficou tenso. Perguntei quanto ele devia. A resposta me tirou o ar. Não tínhamos aquele dinheiro. Nem perto disso. Nem em casa, nem no banco. Nem em lugar algum. Me deram um prazo. 1 semana. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Fiquei ali, sentada na escuridão, ouvindo o silêncio da casa. Tentei pensar em uma solução, mas tudo que vinha à mente eram imagens do desastre em que estávamos mergulhados. Ele tinha ido embora. E eu fiquei com os destroços. Não podia deixar que meus filhos pagassem pelos erros do pai. Não podia esperar o problema crescer ainda mais. Precisava agir. E só conhecia uma pessoa que poderia me ajudar. Naquela noite, não dormi. Minha mente rodava como um labirinto sem saída. Toda vez que fechava os olhos, ouvia a voz fria daquele homem ecoando na minha cabeça. 1 semana. 7 dias para conseguir um dinheiro que não tinha. 7 dias antes que tudo ficasse ainda pior.
Quando o sol começou a iluminar as paredes da casa, tomei uma decisão. Não podia mais esperar por ele. Fui até o quarto das crianças. Eles dormiam tranquilos, alheios à tempestade que se formava ao nosso redor. Olhar para eles me deu a força de que precisava. Caminhei até o armário, peguei uma mala e comecei a encher com roupas, documentos, o pouco de dinheiro que tínhamos. Não podia ficar ali por mais tempo. Sabia que só tinha uma opção. O único lugar para onde podia ir. Ele nunca me tratou com carinho, mas também nunca me tratou com crueldade. Sempre foi distante. Reservado. Às vezes, sentia que me via como uma estranha, mas também sabia de uma coisa: se ele prometia algo, ele cumpria. Desquei o número com os dedos trêmulos. Chamou uma vez. 2. Trace. A ligação atendeu. Não havia espaço para dúvidas. Não podia hesitar. Disse seu nome. Pedi ajuda. Do outro lado, silêncio. Um silêncio longo. Denso. Então, a resposta veio. Curta. Fria. Te espero. Desliguei. E soube que não havia mais volta. Acordei meus filhos com delicadeza. Disse que íamos viajar. Que seria uma aventura. Que tudo ficaria bem. Eles não questionaram. Apenas confiaram em mim. 1 hora depois, estávamos no carro, deixando para trás a casa onde nossa vida desmoronava. A estrada era longa. Silenciosa. Meus filhos olhavam pela janela, distraídos. Eu, porém, só conseguia pensar no que nos esperava. Ele não era um homem afetuoso. Não nos receberia com abraços ou palavras reconfortantes. Mas, neste momento, era a única pessoa que podia nos proteger. Quando chegamos, a casa parecia ainda maior e mais fria do que eu lembrava. Não era luxuosa, mas tinha aquele ar rígido, organizado, igual a ele. Antes de sair do carro, respirei fundo. Não podia demonstrar medo. A porta se abriu. Ele estava ali. Braços cruzados. Olhar sério. Sua expressão era dura, mas nos olhos dele havia algo mais. Algo que não soube decifrar naquele momento. Sem muitas palavras, ele nos fez entrar. Nos deu um quarto nos fundos da casa. Não perguntou nada. Não questionou minha presença. Simplesmente nos aceitou ali. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, fiquei sentada na cozinha, olhando o relógio na parede. Senti sua presença antes mesmo de ouvi-lo falar. Não vou te fazer perguntas, ele disse. Mas aqui há regras. Sua voz era firme. Nesta casa, não há espaço para o medo, nem para o caos. Se está aqui, precisa ser forte. Apenas assenti. Não podia me permitir ser fraca. Os dias passaram. A rotina era rígida. Organizada. Ele não tolerava bagunça. Acordava cedo. Treinava. Tomava café em silêncio. E, com o tempo, comecei a notar pequenas coisas. O café da manhã sempre estava servido. Qualquer coisa quebrada, ele consertava sem que eu precisasse pedir. Quando saía, sempre voltava com algo para as crianças. Não era um homem de palavras, mas sua presença era constante. E, embora ainda sentisse um peso no peito, a rotina naquela casa me dava uma certa estabilidade. Não havia gritos, promessas quebradas ou medo de que tudo desmoronasse de um momento para o outro. Mas também não havia muito espaço para conforto. Ele era um homem de poucas palavras, de gestos calculados. Tudo em sua vida tinha uma ordem. E, embora sua presença impusesse respeito, com o tempo comecei a notar algo diferente. Não era frieza, mas uma forma distinta de ser. Numa tarde, enquanto preparava o jantar, ouvi seus passos atrás de mim. Sem rodeios, ele deixou 2 ingressos sobre a mesa. Era um jogo importante, um clássico. Não entendi no começo. Não sabia se era uma tentativa de distração, se ele simplesmente queria que eu saísse de casa ou se havia algum outro motivo. Mas quando levantei os olhos, vi algo em sua expressão que me fez aceitar sem questionar demais. Naquela noite, o estádio estava lotado. As luzes, os cânticos, a energia da multidão, tudo me envolveu de uma forma inesperada.
Por um momento, senti que fazia parte de algo maior, como se o peso dos meus problemas tivesse ficado um pouco mais leve. Ele se sentou ao meu lado sem falar muito, mas não precisava. Sua presença era suficiente. Quando o time marcou um gol, me vi gritando, levantando do assento, sentindo uma emoção que achei que tivesse perdido. Não percebi que ele me observava, com um leve sorriso no rosto. Foi então que entendi o que ele estava fazendo. Ele estava me dando um respiro, não com palavras ou falsas esperanças, mas com algo tão simples quanto uma noite sem preocupações. Sem perceber, foi a primeira vez em muito tempo que me permiti ser feliz. A emoção do jogo ainda vibrava em meu peito quando voltamos para casa. Sentia algo estranho, como se por algumas horas eu tivesse sido outra pessoa, alguém livre de preocupações. Ele dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada. Não falávamos, mas o silêncio não era incômodo. No entanto, assim que cruzamos o portão e nos adentramos na escuridão da noite, meu telefone vibrou no bolso. Peguei o aparelho e, ao ver a tela, o ar ficou preso na minha garganta. Era uma mensagem. Apenas uma palavra. Amanhã. Meu corpo se enrijeceu de imediato. Ele percebeu minha mudança, reduziu a velocidade do carro e lançou um olhar rápido em minha direção. Não perguntou, não insistiu, apenas esperou. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Eu sabia o que significava. O tempo tinha acabado. Entramos em casa sem dizer uma palavra. Naquela noite, enquanto meus filhos dormiam e o silêncio tomava conta de tudo, sentei-me na cozinha com o telefone na mão. Haviam-se passado exatamente 7 dias desde aquela ligação. A dívida ainda estava lá, como um nó apertado no meu peito. Eu podia fugir. Podia ignorar a mensagem e continuar me escondendo. Mas isso não faria com que tudo desaparecesse. E então, pela primeira vez, me perguntei, o que ele faria no meu lugar? Olhei para o corredor escuro e vi sua sombra se mover no umbral de sua porta. Sabia que ele estava acordado. Sabia que, de alguma forma, ele já tinha entendido tudo. Não podia continuar correndo. A hora de enfrentar o que vinha tinha chegado. Não dormi naquela noite. Fiquei na cama, olhando para o teto, ouvindo o tic-tac do relógio na parede. Sabia que o amanhecer traria algo inevitável. A mensagem ainda estava no meu telefone, sua única palavra pesando na minha mente como uma sentença. Amanhã era hoje. Levantei-me antes do sol nascer. Caminhei até a cozinha, liguei a cafeteira e esperei. O aroma do café encheu o ar, mas não me reconfortou. Minutos depois, ouvi seus passos. Sempre pontual. Sempre metódico. Ele parou na porta, me observando por alguns segundos. Não precisávamos falar. Ele já sabia. Sentou-se do outro lado da mesa e tomou seu café em silêncio. Senti seu olhar fixo em mim, esperando que eu falasse primeiro. Respirei fundo e disse o que tinha que dizer. Contei tudo. A dívida. A mensagem. A ameaça silenciosa por trás daquela única palavra. Dizer em voz alta foi como tirar um peso do peito, mas ao mesmo tempo me deixou vulnerável. Ele não reagiu de imediato. Terminou seu café com calma, como se estivesse analisando cada detalhe. Então, simplesmente assentiu. Não perguntou por que eu não tinha contado antes. Não me repreendeu. Apenas se levantou da mesa e saiu da sala. Minutos depois, ouvi o som das chaves do carro. Ele havia tomado uma decisão. E eu sabia que o que acontecesse depois mudaria tudo. O estádio estava prestes a explodir. A tensão do jogo havia chegado ao ápice. Os gritos dos torcedores se misturavam com o estrondo dos tambores e buzinas. Eu estava completamente imersa na emoção do momento, mas ele era outra história. Desde que chegamos, permaneceu sério, os olhos fixos no campo, analisando cada movimento com precisão cirúrgica. Mas quando o time local começou a pressionar na área rival, algo mudou nele. A multidão rugiu. De repente, todos ao nosso redor se levantaram dos assentos, como uma onda avassaladora. Ele, sem hesitar, foi o primeiro a se erguer, jogando os braços no ar com tanta força que parecia um cavalo desgovernado em plena corrida. Seus movimentos eram tão exagerados que, por um instante, temi que ele perdesse o equilíbrio. E foi exatamente o que aconteceu. Vi seu corpo inclinar-se para frente,
cambaleando perigosamente à beira da arquibancada. Não pensei duas vezes. Minhas mãos se moveram instintivamente e o segurei com força, evitando que caísse. Foi nesse momento que ouvi as risadas ao nosso redor. Primeiro tímidas, depois mais altas. Não entendi o que estava acontecendo até notar algo entre suas mãos. Ele segurava, com toda a firmeza do mundo, um enorme cachorro-quente de mais de 23 centímetros que havia comprado minutos antes, e que agora estava à beira de um desastre culinário. Alguns torcedores próximos apontavam e gargalhavam, comentando a cena como se fosse parte do espetáculo. Ele, com a dignidade intacta, recompôs-se, ajustou-se no assento e, sem mudar a expressão, murmurou algo que não consegui ouvir devido ao barulho do estádio. Eu, no entanto, não pude conter o riso. E naquele instante, entendi o absurdo do momento. Saímos do estádio ainda embriagados pela energia do jogo. As luzes da cidade piscavam sobre nós, as ruas cheias de torcedores celebrando a vitória. Mas, na minha mente, a cena se repetia como um filme em câmera lenta. O momento em que quase caiu. Minhas mãos segurando-o. As gargalhadas ao redor. E aquele enorme cachorro-quente de 23 centímetros voando no ar. Foi ridículo. Sim. Mas também foi um dos raros momentos em que o vi fora de sua rigidez habitual. Como se, por um breve instante, tivesse esquecido de ser o homem sério e controlado que sempre era. Caminhamos em silêncio até o carro. Ele ligou o motor sem dizer nada. Mas percebi algo diferente nele. Algo mais relaxado. Talvez até divertido. E, pela primeira vez, percebi que algo entre nós havia mudado. O que quer que fosse, já não poderia ser ignorado. Continua.